Graça e paz, igreja. Esse é mais um podcast da reunião de oração. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disseram-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. O título desse texto é A incredulidade dos irmãos de Jesus. Eu estou lendo aqui na Revista Corrigida. Esse é o título aqui em cima, do capítulo 7. E vamos orar? Senhor meu Deus, fale ao nosso coração nesta reunião de oração. Que possamos, através do testemunho de Jesus Cristo, também testemunhar, ó Deus, o teu evangelho através das nossas vidas. Fala-nos, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Em teu nome que nós oramos. Amém. Esse texto, ele é um texto muito interessante, porque ele fala sobre uma particularidade de Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele. Mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, na frente deles, eles não criam. E Jesus, ele era da Galileia. E eu não sei o que se passava ali no interior da casa, de Jesus, mas quando uma pessoa ela se destaca e tem pessoas invejosas ao seu redor, os invejosos eles ficam incomodados com o destaque dessa pessoa. Eu acredito que era isso que acontecia com Jesus e com os seus irmãos, porque Jesus, não é normal isso acontecer, principalmente dentro de um lar. Mas Jesus brilhava tanto que os seus irmãos tinham inveja dele. Não criam que ele era o Messias. Tanto é que ele falasse, você mesmo é, versículo 3 fala, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. O que também é interessante nessa fala dos irmãos de Jesus é que provavelmente aquilo que Jesus, ele não só manifestava o seu poder como filho de Deus quando estava com os seus discípulos, mas ele manifestava também outros milagres, outras maravilhas, quando seus discípulos não estavam perto, quando ele estava dentro de casa. E aí eu quero falar algo para você nesta reunião de oração. O primeiro ponto que eu quero destacar: não adianta ser cristão somente fora da sua casa, talvez no ambiente da igreja. Você tem que ser cristão, você tem que ser cristã, independentemente do lugar onde você está. Porque assim era com Jesus Cristo. Jesus Cristo,
Ele não era somente Deus quando ele estava lá com a multidão fazendo milagre, ou quando ele estava discipulando os seguidores, os discípulos, mas ele também era o mesmo Jesus dentro de casa. Tanto é que os irmãos de Jesus falam: então faz essas coisas também perto dos seus discípulos. Ou seja, Jesus não era uma pessoa fora do ambiente familiar dele e outra pessoa quando ele chegava em casa. Não, ele era a mesma pessoa. E eu e você, como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, nós devemos ter essa mesma característica. É claro que, dependendo do local onde nós estamos, a gente se porta de uma forma diferente. Por exemplo, na nossa casa nós temos intimidade. As coisas que nós fazemos na nossa casa, a gente não faz numa sala de aula, a gente não faz num local de serviço. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre essência, sobre caráter e sobre comportamento. Se você é uma pessoa dentro da casa de Deus, então você tem que ser essa mesma pessoa dentro da sua casa, dentro do seu serviço, dentro do seu lar. Uma pessoa temente a Deus, que com suas ações, não precisa ser com palavras, mas que as ações, que as atitudes gritem, falem mais alto, demonstre a sua paternidade, a sua pertença cristã. E Jesus, ele era assim. Olha, veja, os discípulos, conheciam a Jesus, o mesmo Jesus que os irmãos. E aí ele fala, os irmãos de Jesus: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifeste ao mundo. Por isso que eu quis aí ressaltar a questão da inveja dos irmãos de Jesus. Jesus, quando ele fazia um milagre, aqui Jesus está recebendo uma crítica dos irmãos dele. Jesus, quando fazia o milagre, se lembra? Ele fazia o milagre e fala: não conta para ninguém não, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Mas não fala que fui eu não. Então Jesus, ele fazia a função de ser filho de Deus. Ele exercia essa função de filiação através de curas, através de milagres. Mas ele não fazia isso para ser conhecido. Mas aquilo que estava dentro do coração dos irmãos de Jesus era outra coisa. Não, Jesus faz isso porque ele quer se aparecer. Ele quer aparecer. Ele quer ser o bonzão. Aí ele fala, para a pessoa não falar nada. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente lança esse mesmo tipo de julgamento. A pessoa está fazendo isso porque ela quer se aparecer. Era isso que os irmãos de Jesus pensavam dele. Se você faz essas coisas aí tudinha, é porque você quer se aparecer. Então vai lá na festa de tabernáculo e faz aí e promove o seu show. Era isso. E aí Jesus, quando ele fazia, ou quando acontecia um milagre ali através de Jesus, o milagre, ele era a ferramenta pela qual Jesus se apresentava como Messias, como Filho de Deus. E os seus irmãos, apesar de ver os milagres que Jesus fazia, não acreditavam. Aqui no versículo 5, fala claramente, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. E eu gosto muito da atitude de Jesus, porque eu vejo essa atitude de Jesus não só com os irmãos dele, mas também com os discípulos, que andavam com ele. Jesus, ele dá uma resposta branda. O único momento em que Jesus, ele perde, não que ele perde, O único momento que você vê Jesus realmente exaltado é quando ele está ali, em frente ao templo e vê aquelas barracas onde estão sendo vendidas coisas, e ele fala que a casa de Deus é casa de oração, casa de comércio. E ali ele derruba aquelas barracas, enfim, ele ali fica realmente exaltado, porque
Para Jesus, a casa de Deus não é lugar de comércio. E aí, igreja, eu quero fazer aí um parênteses nessa pregação antes de entrar aqui na resposta que Jesus dá com brandura aos irmãos. A casa de Deus não é casa de comércio. Então, por isso que eu me incomodo, e eu falo isso muito particularmente, a pastora. Eu me incomodo com qualquer venda que seja feita, porque a casa de Deus não é casa de comércio. Não pode se vender oração, não pode se vender qualquer outra coisa dentro da casa de Deus. Ah, mas pastor, às vezes é para levantar um dinheiro, às vezes eu quero, né? Então, você faça isso, você procura a pessoa e fala, olha, eu estou vendendo isso, você quer ver? Mas ali na casa de Deus não é para isso. A casa de Deus é casa de oração, é casa de louvor, é para o Senhor. Se eu tenho algo para vender para alguém e eu falo como pessoa, eu procuro os irmãos da igreja falar, eu tenho algo, posso ir lá na sua casa mostrar? Ou posso levar e depois que acabar tudo lá, depois bem no cantinho ali, eu mostrar as coisas? Sabe por quê, igreja? Porque isso, Jesus deixou claramente exposto, que isso não agrada a ele. Ah, mas às vezes o irmão está precisando, eu sei, a gente eu não estou falando contra, eu estou falando que a casa de Deus não é para isso. Para isso existem outras coisas. Ali, uma coisa chama a outra. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então, se a gente ceder nas pequenas coisas, daqui a pouco não vai ter problema, né, de rifar dentro da igreja. Fazer rifa dentro da igreja. Pelo amor de Deus. Ah, mas se quer alavancar as coisas, então não alavanca, não reforma, não compra. Porque toda reforma, seja física na igreja, para comprar alguma coisa, para reformar alguma coisa, ela tem que vir das ofertas e dos dízimos que são dados com alegria, deliberadamente, sem que haja uma compra para isso. Ah, mas se não tem arrecadação, não faz. Se não tem arrecadação, não tem luz paga. Se não tem arrecadação, não tem água paga. Se não tem arrecadação, não tem as coisas limpas. Se não tem arrecadação, não tem pastor. A gente precisa, da mesma forma que nós temos cuidado de suprir as necessidades da nossa casa, a nossa necessidade de vestimenta, de comida, de conforto, de estabilidade, a gente precisa saber que a gente tem uma outra casa, que é a casa de Deus, que também demanda alguns cuidados, para que ela possa estar aberta. Isso é uma orientação que eu dou baseada na palavra. É orientação, não é sentença, não é julgamento, é uma orientação. Só ali que Jesus perdeu ali a sua... Não que ele perdeu, ele se exaltou quando ele viu que a casa que era para ser casa de oração estava virando casa de comércio. Eu não sei se você sabia, mas o acordo era o seguinte: aqueles que trabalhavam no templo, que eram os levitas e os sacerdotes, eles não deveriam sobreviver de venda, eles deveriam sobreviver dos dízimos e das ofertas que eram entregues no templo. Mas a partir do momento em que o templo precisou de vender as coisas para conseguir dinheiro, quer dizer que o povo não estava cumprindo com o mandamento de Deus. Se era necessário vender ali as coisas no templo, é porque o templo não arrecadava o suficiente. E ali exaltou, porque o erro é de quem vendeu e também de quem não ofertava na casa do Senhor. E ali Jesus, ele se exaltou, porque a casa de Deus não é para isso. Porque primeiro tem uma responsabilidade do povo de Deus para com a casa de Deus e para com aqueles que servem a casa de Deus. E aqueles que servem a casa de Deus também vai ter que honrar e viver em santidade e ter caráter de não vender as coisas dentro da casa de Deus. Porque
que é casa de oração. E ter para si e também ter para aquele que necessita. Aí é um ideal. Mas é um ideal, igreja, que eu acredito que a gente, como igreja, consegue atingir. Não suprir só as nossas necessidades do tempo aberto, né? Mas também ser auxílio para uma comunidade tão necessitada quanto a nossa. Mas para isso, precisa de fidelidade com a casa de Deus. E Jesus aqui, quando fala ao irmão dele, ao irmão, né, ali, o questionamento que os irmãos de Jesus levanta, ele em nenhum momento ele se ofende, em nenhum momento ele dá uma resposta atravessada, em nenhum momento ele expõe ali a inveja que está no coração dos irmãos dele. Pelo contrário, Jesus fala o seguinte no versículo 6: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isso, foi para Galileia. Então Jesus, ele era o seguinte, ele respondia a resposta que Jesus dava quando ele estava sendo questionado, humilhado, ridicularizado. Ele, ao invés de dar uma resposta, como diz aí, à altura, ou uma resposta atravessada, ele fala só o seguinte: o meu tempo ainda não é chegado. Eu não posso fazer isso. Agora vocês podem, mas eu não. E o que a gente aprende com Jesus nessa resposta é que eu e você precisamos alcançar o mesmo equilíbrio, a mesma mansidão, a mesma sabedoria que Jesus teve ao responder. Sabe por que, igreja, eu falo isso? Porque há algumas pessoas que nos conhecem intimamente, assim como os irmãos de Jesus o conhecia intimamente, nos questionam, alfinetando na nossa fragilidade. Nos questionam a nossa identidade em Cristo Jesus. Falando, depois de nos irritar, ao ponto da gente perder aí, né, como que eu posso dizer, ao ponto da gente se irritar, a pessoa nos ofende, nos alfineta, nos cutuca ali no nosso ponto fraco para ver a gente perder aí a nossa paz. Pra gente, elas fazem isso intencionalmente para depois questionar a nossa identidade como filho e filha do Senhor. E a gente precisa ter essa sabedoria. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós sabemos onde é a nossa falha. E não somente nós, mas aqueles que estão íntimos conosco, que acordam, que levantam conosco, que têm uma intimidade de dentro da nossa casa, eles sabem o nosso ponto fraco. E então, quando nós formos questionados nas nossas atitudes, a gente precisa fazer que nem Jesus. A gente precisa ter uma fala mansa, uma fala com sabedoria. Uma fala como Jesus fez, exaltou os irmãos dele. Olha, mas vocês podem, o tempo de vocês é agora. Vocês podem ir para lá. Eu não. O que Jesus se colocou? Ele se colocou como inferior aos irmãos. Olha, inferior não porque ele era inferior e os irmãos dele eram superiores. Não, ele falou assim, não, olha, eu não posso ir, mas vocês têm um tempo aqui, o mundo não vai odiar vocês, eles vão odiar a mim, a vocês não. Então vocês podem estar indo nessa festa. Quando a gente se coloca como servo das pessoas, é isso que é inferior. Jesus, ele veio para servir. O próprio Deus veio para servir. E nós também temos que servir.
E servir ao outro é servir, para a nossa sociedade, para o nosso contexto, uma posição inferior, uma posição de serviçal, aquele que serve. Não é aquele que é servido, é aquele que serve. Mas eu falo para você, se você serve e faz como Jesus fez, sabe quem vai te servir? O próprio Deus. Você vai ser servido por Deus. Não queira ser servido por outras pessoas. Queira que o próprio Deus seja aquele que cuide de você, que te dê as coisas. Eu e você fomos chamados e chamadas para o serviço, para servir, não para ser servido. E hoje em dia a gente quer ser servido. A gente não quer servir. A gente quer ser servido, né? Quando a gente chega num estabelecimento para comer alguma coisa, vem alguém e nos serve. A gente vai neste lugar justamente para isso, para alguém nos servir. Mas o Senhor chamou eu e você para sermos servos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dessa sociedade que se apresenta agora. Então eu não quero que você perca de vista para aquilo que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para o serviço. E Ele fala que a seara está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores são poucos, igreja? Porque poucas pessoas querem servir. A maioria delas querem ser servidos, inclusive dentro da casa de Deus. Sabe, ser como Jesus não é fácil, mas é possível. Permita que Ele te ensine. Eu falo isso porque quando finalmente, eu falo finalmente, porque ainda bem que eu escutei a vocação de Deus, a vocação que o Senhor me deu como pastora. E quando eu adentrei no pastoreio, tem um texto, né, que fala Jesus é o bom pastor, né? E falo sempre para o Senhor Jesus, nas nossas conversas, que Ele é o bom pastor e Ele precisa me ensinar a pastorear. E o pastoreio é serviço. É servir mesmo aquelas pessoas que não vão reconhecer. É servir mesmo as pessoas que vão depois questionar suas atitudes, porque o pastor ele serve a todos, ele não serve uma pessoa específica. E dentro da casa de Deus ainda tem algumas questões que precisam ser trabalhadas, como, por exemplo, o pastor é pastor de todos, não é pastor de um grupo. Mas às vezes o irmão e a irmã não entendem por que o pastor está gastando mais tempo com uma determinada pessoa. Aí se fecha quando o pastor vai conversar. Por quê? Porque conversou com outra que eu não converso. Então eu falo sempre para o bom pastor que ele precisa me ensinar a pastorear. Ensinar a pastorear é ensinar a servir. Então Jesus ele nos ensina através do Santo Espírito a ser como Ele. A dar essa resposta aqui para os irmãos. Não, eu sou menor do que vocês, o meu momento ainda não chegou, mas o de vocês está todo o tempo, está aí. Vocês podem ir até essa festa. Você vê, Jesus ele não questionou, não falou, eu curo, você não. Eu faço milagre, vocês não. Jesus não falou isso para os irmãos dele. Ele não falou isso para os discípulos. Ele serviu e amou. E é assim que nós devemos agir, como Jesus. Então, eu quero orar agora, encerrando este momento. E como eu disse no domingo passado, né, o nosso último culto online, que agora os demais serão presenciais, neste próximo domingo, dia 22, deixa que a palavra de Deus trabalhe em você. Deixa que a palavra faça morada no seu coração.
Que o Senhor te ensine. É gostoso ser servido, mas o Senhor nos chama para servir. O Senhor nos chama para servir. Foi isso que ele fez com os irmãos dele que estavam questionando as suas atitudes, né? Sirva, mesmo que a pessoa te questione. O Senhor te chamou e te capacitou. E você é muito bem capaz de ser como Jesus Cristo. Só precisa querer. Né? Como eu falo do livre-arbítrio, é você querer. É algo que vem de você, não pode vir de Deus. Tem que vir de você. Querer ser como Ele. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar a ser mais como o Senhor é. Que possamos, Senhor, ter a humildade, ter a sabedoria, saber se portar, Deus. E nessa vocação que o Senhor nos chamou, que é a vocação do serviço, que pode ser cansativo, Senhor. Mas, ó Pai, a alegria, a Sua alegria é aquilo que nos dá força. A Sua alegria é aquilo que nos dá esperança. A alegria de ser como o Senhor é aquilo que tem que ser a satisfação do nosso coração. E também a satisfação tem que ser, ó Pai, também em ver o nosso irmão e a nossa irmã ali bem estruturado, né? Em ver ali, ó Deus, o necessitado recebendo ajuda. E vendo ali, Senhor, corações sendo quebrantados. Pai, eu quero te pedir por cada família da nossa igreja, por cada pessoa, Deus, que, ó Deus, neste ano, ó Pai, sofreu, Deus, ali, seja financeiramente, seja na saúde, seja, Senhor, nos relacionamentos. Ó Deus, o Senhor é o Deus da esperança. Nos dê esperança, Deus. Cuida também, Senhor, daquilo que a gente não consegue cuidar e resolver. O Senhor é Deus de todas as coisas. Continue, Senhor, a falar ao nosso coração. Que possamos ter um coração quebrantado. Porque aquele e aquela que possui um coração quebrantado, como diz a Tua palavra, o Senhor não rejeita. E nós não queremos ser rejeitados, Senhor. Nós queremos somente a Tua presença. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine a ser cristãos e cristãs, para que as pessoas possam ver Jesus Cristo em nós. Não veja a religião cristã que diz crer em Cristo, que diz ser como Cristo e não é, mas que possamos verdadeiramente, Senhor, ser como o Senhor é, ser como Tu és. Continue a falar. Cuide dos enfermos, Senhor, dentro da nossa casa. São várias casas, Senhor, que estão sendo assoladas pela enfermidade, pelo luto. Deus, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças e que nos dá a alegria de saber que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. E eu quero encerrar este momento, Deus, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.